Bom dia, turma. Nós vamos corrigir agora a página 90 e 91, que ficou aí para vocês fazerem em aula. Bom, a questão 16, nós temos uma divisão entre frações. O que a gente precisa observar é que a gente tem que fazer primeiro uma parte dessa fração, porque perceba, aqui no numerador eu tenho 1 menos 7 oitavos, então eu não tenho só uma fração sendo dividida por uma fração. Primeiro eu tenho uma expressão no meu numerador. Então, para eu começar a resolver isso, eu vou ter que resolver essa expressão que está no numerador. Então, eu vou pegar, vou puxar isso aqui para cá, ó, e vou resolver 1 menos 7 oitavos. E aí, a gente precisa lembrar que todo número natural pode ser escrito na forma de uma divisão com o quê? Com um denominador 1. Porque para eu fazer a subtração de frações, eu tenho que olhar para quem? Para os meus denominadores. Perceba, esses denominadores são diferentes. A gente já sabe que quando os denominadores são diferentes, a gente precisa tirar o MMC entre eles. Só que o MMC entre um número e um vai ser sempre o próprio número, então eu nem preciso calcular. Eu sei que o MMC disso aqui vai dar 8. Então, meu novo denominador vai ser 8. Mas a gente precisa lembrar também que quando eu mexo no meu denominador, eu obrigatoriamente tenho que mexer no meu numerador também. Então, o que eu fiz com o meu denominador antigo para achar 8? Eu multipliquei ele por 8, então eu vou multiplicar o meu numerador por 8 também. Por isso que a gente faz esse processo. Se eu multipliquei o meu denominador por 8, eu preciso obrigatoriamente multiplicar o meu numerador também. 8 vezes 1, 8. 8 vezes quanto que eu multipliquei para achar meu denominador 8? Por 1. 1 vezes 7, 7. Agora eu fiquei com uma subtração de frações com denominadores iguais. Então, eu vou repetir o meu denominador e subtrair os meus numeradores. 8 menos 7, 1. Então, isso tudo aqui, essa minha expressão aqui que está no numerador, virou o quê? 1 oitavo. Então, eu vou reescrever isso aqui com o meu novo numerador, que agora é 1 oitavo dividido por menos 3 quartos. Perceba que agora eu tenho uma divisão entre frações. Divisão entre frações, o que eu faço? Eu vou repetir a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Como é que eu acho o inverso de uma fração? Basta eu trocar o denominador de lugar com o numerador. Então, eu vou ficar com menos 4 terços. Perceba que o 3 era meu numerador, passou a ser denominador, e o 4 era meu denominador, passou a ser o numerador. Agora, basta eu multiplicar. Eu vou fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 4, 4. 8 vezes 3, 24. Negativo, porque aqui eu tenho uma multiplicação de frações com sinais diferentes. Sinais diferentes na multiplicação e na divisão, eu já sei que dá negativo. Só que eu posso deixar 4 sobre 24? Não. A gente tem que lembrar que sempre que der para simplificar, a gente vai simplificar. Então, eu vou simplificar em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 24 dividido por 2 dá 12. Ainda dá para simplificar. Então, eu vou simplificar de novo por 2. 2 dividido por 2, vou botar aqui, ó, vai dar 1. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Negativo, porque essa fração era negativa. Então, encontrei a resposta da letra A. Na letra B, novamente, eu tenho o quê? Uma expressão no meu numerador e uma expressão no meu denominador. Então, para resolver isso aqui, eu tenho que primeiro resolver as expressões. Vou começar fazendo a expressão do numerador. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho menos 5 sextos menos 1 quarto. Novamente, eu tenho o quê? Uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então, eu não posso fazer isso direto. Vou ter que tirar o MMC. MMC entre 6 e 4 vai dar 12. Então, ó, o meu novo denominador vai ser 12. 6 vezes quanto que dá 12? 6 vezes 2. Então, eu vou multiplicar o meu numerador por 2 também. 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3. Vou multiplicar o meu numerador por 3 também. Agora, eu fiquei com uma subtração, que neste caso aqui, na verdade, a gente não vai subtrair, porque lembra lá de quando a gente fazia operações com números inteiros? Se eu tenho o mesmo sinal, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou somando, aquela história da dívida. Eu tenho uma dívida, agora eu tenho uma nova dívida, então a minha dívida ela fez o quê? Ela aumentou. Se é dívida, esse resultado vai ser negativo, só que eu vou somar. Então, vai ser uma soma de frações com denominadores iguais. Então, eu repito o meu denominador e somo os meus numeradores. Isso aqui vai dar 13. Só que eu só descobri quem? O meu numerador. Então, eu vou puxar uma setinha para cá, ó.
O meu novo numerador vai ser menos 13 sobre 12. Só que falta eu descobrir quem? O meu denominador. Então, eu vou fazer essa expressão aqui embaixo. Novamente, eu vou colocar o denominador 1. MMC entre 2 e 1 vai ser 2, então meu novo denominador vai ser 2. Aqui eu vou multiplicar o meu numerador por 2. Aqui eu vou multiplicar o meu numerador por 1. Fiquei com uma soma de frações com o mesmo denominador, eu repito o denominador e somo os numeradores. Então, eu já achei o meu novo denominador. Agora, eu tenho uma divisão entre frações. Porque isso aqui, gente, eu posso escrever da seguinte forma, ó. Menos 13 sobre 12 dividido por 3 sobre 2. Escrever dessa forma aqui, com o símbolo da fração separando, ou escrever com o símbolo da divisão, é dizer exatamente a mesma coisa, tá? Então, a gente vai resolver da mesma forma. Como? Isso aqui é o igual. Eu vou repetir a primeira e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, o meu denominador passou a ser numerador, o meu numerador passou a ser denominador. Agora, eu vou fazer a multiplicação, que é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que antes de eu fazer isso, eu posso simplificar para facilitar a minha vida. Veja só, eu posso dividir esse 12 por esse 2. Esse 2 vai passar a ser 1, porque 2 dividido por 2 dá 1, e 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Então, 13 vezes 1, 13. 6 vezes 3, 18. Achei a resposta da minha letra B. Porque eu poderia ter feito direto, 13 vezes 2 e 12 vezes 3. Só que aqui, quando eu chegasse aqui, eu ia ter que simplificar. Dessa forma, eu já cheguei na parte simplificada, na forma simplificada. Letra C. Novamente, uma expressão no numerador, uma expressão no denominador. Então, primeiro tem que resolver essas expressões. Vou começar pelo numerador. Vou repetir aqui o meu 2/3 vezes 3/4 menos 1. Se eu tenho um parênteses, eu vou começar por quem está dentro do parênteses. Então, eu vou repetir quem está do lado de fora. Isso aqui, ó, o meu numerador vai ser quem? Vai ser 1. Então, eu sei que aqui eu vou ter um denominador 4, porque o MMC entre 4 e 1 vai ser 4. Então, aqui eu vou estar multiplicando por 1, ó. 1 vezes 3, 3. E aqui eu vou estar multiplicando por quanto? 4. E aí eu vou ficar com 3 menos 4. Eu vou ficar com menos 1. Eu fiz de forma direta, mas vocês podem calcular devagarzinho aí, tá bom? E aqui eu fiquei o quê? Com uma multiplicação de frações. Então, eu vou fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vou ficar com menos 2 sobre 3 vezes 4, 12. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 6. Então, eu achei o meu novo numerador. Falta eu achar o meu novo denominador. Vou ficar com 1 menos 1 sobre 2 dividido por 3. Aqui é o mesmo processo. Isso aqui vai ser multiplicado por 2, isso daqui por 1. Eu sei que meu novo denominador vai ser 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Vou ficar com 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. E isso aqui eu vou dividir por 3. Então, eu vou ficar com 1 meio vezes 1 elevado a 3. Por que 1 elevado a 3? Porque aqui, ó, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. É como se eu tivesse um 1 aqui embaixo, o inverso vai ser o numerador no lugar do denominador e o denominador no lugar do numerador. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Isso aqui vai dar 1/6. Então, isso aqui, gente, eu vou repetir a primeira, é uma divisão de frações, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Eu posso cortar esse 6 com esse 6, esse 1 com esse 1, isso aqui vai dar quanto? Menos 1. 17. Sabendo que A é igual a 4, B é igual a menos 4 e C é igual a menos 4, menos 0,4, calcule. Aí na letra A ele te deu uma expressão aqui, A mais B sobre C. Então primeiro a gente vai ter que resolver esse Azinho aqui, tá vendo que é um número misto? A gente vai ter que fazer isso aqui. Então eu vou fazer o A aqui no cantinho, ó. 4, 1 quarto. E aí a gente precisa lembrar como é que a gente resolve esses números mistos. A gente vai pegar o denominador, vai multiplicar por esse número que representa a parte inteira desse número misto e o resultado a gente vai somar com o numerador.
E o nosso denominador é o próprio denominador da fração. Então, ó, 4 vezes 4, 16. 16 mais 1, 17. Então, esse A todo aqui, que estava escrito na forma de número misto, ele pode ser escrito na forma de fração imprópria, que vai facilitar na hora da gente resolver. Então, isso aqui é o mesmo que eu dizer isso aqui, tá bom? Eu só resolvi o número misto para vocês. Então, agora eu vou reescrever, ó. Eu vou ficar com 17 sobre 4 mais, quem é meu B? Menos 4 sobre C, que é menos 0,4. E aí, eu vou ficar com o seguinte, isso aqui é como se estivesse sobre 1. Lembra lá? Eu posso escrever um número natural com uma divisão com denominador 1. Eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes, então eu vou precisar fazer meu MMC. Eu vou puxar isso aqui para o canto, ó. 17 sobre 4, menos, porque esse mais aqui na frente ele não vai mudar o sinal de quem está lá dentro, então eu posso escrever isso como menos 4 sobre 1. E aí, MMC entre 4 e 1 vai dar 4. Então, eu sei que aqui eu vou multiplicar por 1 e aqui eu vou multiplicar por 4. Então, eu vou ficar com o meu denominador sendo 4. 1 vezes 17 vai ser 17 mesmo e 4 vezes 4 vai ser 16. Agora, eu fiquei com uma subtração de fração com denominador igual. Então, eu vou repetir o meu denominador e vou subtrair os meus numeradores. 17 menos 16 vai dar 1 quarto. Então, isso tudo aqui que estava aqui em cima virou quem? Virou o meu 1 quarto. E agora ficou uma divisão entre frações. Mas, professor, o 0,4 não é fração. Mas lembra que a gente pode transformar isso aqui em fração? Quando eu tenho um número decimal, eu posso transformar ele em fração. Isso está lá no vídeo da aula que eu gravei sobre números racionais. Então, olha só. Esse menos 0,4, ele pode virar quanto? Menos 4 sobre 10. Por que 4 sobre 10? Porque o 0,4 ele tem uma casa decimal. Então, se eu dividir ele por 10, eu vou encontrar justamente o 0,4. Então, esse 0 aqui representa justamente uma casa decimal. Se o 0,4 fosse 0,40, ou seja, ele tivesse duas casas decimais, eu ia dividir ele por quanto? Por 100, porque cada zero representa uma casa decimal. Lembraram disso aí? Isso aqui é uma divisão de frações, então eu vou repetir a primeira e eu vou multiplicar por quem? Pelo inverso da segunda. Ó, inverti a segunda e repeti ela aqui. E isso aqui vai ser o seguinte, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Como 4 e o 10 são pares, eu posso simplificar aqui por 2, vai dar 5, e simplificar aqui por 2 vai dar 2, porque isso vai facilitar meu cálculo. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4, 8. E esse número vai ser negativo porque aqui eu tenho uma multiplicação de frações com sinais diferentes. Então, minha resposta é menos 5 oitavos. Na letra B, ele quer A dividido por B. Então, eu já sei que o meu A, ó, eu já calculei o meu A aqui, ele vale 17 sobre 4. Então, eu vou escrever 17 sobre 4. Dividido pelo meu B. Quem é meu B? Menos 4. Mas agora vocês já sabem que eu posso escrever isso na forma de fração com o denominador 1. E aí eu vou ficar com uma divisão de fração, onde eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrando que aqui eu tenho um sinal negativo. E aí eu vou ficar com 17 vezes 1, 17 menos, porque aqui é uma fração negativa e aqui é uma fração positiva, e 4 vezes 4 é 16. Então, essa daqui é a resposta da minha letra B. E eu tenho também a letra C. A letra C vai ser A sobre B, que eu já descobri quanto é, ó, aqui. Vai ser menos 17 sobre 16, então eu vou escrever isso aqui. Não preciso fazer de novo, porque eu já sei quanto é. Menos 17 sobre 16, né? Isso. Vezes C. Quem é meu C? Meu C é menos 0,4, só que eu posso transformar isso em fração. De que forma? Aquilo que eu lembrei vocês, ó. Vai ficar sendo 4 sobre 10. Então, eu vou ficar vezes menos 4 sobre 10. Aqui é uma multiplicação de frações. Então, eu vou fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Posso simplificar, não posso? Posso simplificar aqui por 2, vai dar 2. Aqui por 2. Na verdade, eu posso simplificar por 4. Aqui vai dar 1.
E aqui vai dar 4, ó. 16 dividido por 4 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu fiquei com 17 vezes 1, vai ser 17. E 4 vezes 10 vai ser 40. E esse sinal aqui vai ser negativo ou positivo? Ele vai ser positivo porque eu tenho uma multiplicação entre frações com sinais iguais. Multiplicação de frações com sinais iguais, o resultado é positivo. A 18 eu já fiz para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou explicar o raciocínio aqui para vocês. Ó, qual é a metade de 2 dividida por 1 meio? O que é a metade de um número, gente? É esse número dividido por 2. Então, eu escrevi isso na forma de fração. Ó. Se é a metade de 2, é 2 dividido por 2. Dividido por quanto? Por 1 meio. 1 meio é 1 sobre 2. Divisão de frações, vocês já sabem como faz. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Esse 2 eu já simplifiquei com esse 2, eu cortei. E aí eu fiquei com 2 vezes 1, que é 2, e 1 vezes 1, que é 1. E eu sei que 2 sobre 1 é o mesmo que 2. Então eu posso tanto escrever 2 dividido por 1, quanto escrever o próprio 2. Porque se você pegar o 2 e dividir por 1, você vai encontrar quem? 2. E a questão 19. Marcelo tirou da geladeira uma garrafa de suco contendo 2,5 litros. Se seus copos tiverem 1/4 de litro de capacidade, quantos copos Marcelo poderá encher? Então, primeiro eu tenho que escrever o 2,5 na forma de fração. Por quê? Eu vou precisar dividir ele por quanto? 1/4. Então, eu não posso pegar isso aqui, número decimal, e dividir direto por fração. Ou eu transformo tudo em decimal, ou eu transformo tudo em fração. Mas é mais fácil transformar tudo em fração. Mas, caso você tenha transformado tudo em decimal, também não tem problema. 2,5 é aquele mesmo processo de dividir por 10. Se eu tenho uma casa decimal, eu vou dividir por 10. Vai ficar 25 dividido por 10. Aqui eu simplifiquei por 5 porque dava para simplificar. Fiquei com 25 dividido por 5, 5. 10 dividido por 5, 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a quantidade de suco que ele tem, que é esse 2,5, na forma de fração fica 5 sobre 2, e eu vou dividir pela quantidade do copo. Se cada copo tem uma capacidade de 1/4, então eu vou pegar o meu 5 sobre 2 e dividir por 1/4. E aí é aquele mesmo processo, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Multiplicação de frações é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 2, porque eu simplifiquei esse 4 com esse 2, vai dar 10. 1 vezes 1 vai dar 1. 10 sobre 1 é o mesmo que 10. Então, quantos copos Marcelo poderá encher com essa quantidade de suco? Ele poderá encher 10 copos. Eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente corrigir a página 91, porque esse vídeo aqui já ficou bem longo.